Recentemente lançou a terceira temporada de Bridgerton e tá todo mundo falando dessa série, tá todo mundo comentando sobre os livros da Julia Quinn. E como eu já li essa série, hoje eu vim compartilhar com vocês os meus livros favoritos de Bridgerton. Durante muito tempo, romance de época foi o meu gênero literário favorito. Vocês que me acompanham há mais tempo, vocês sabem que esses romances tinham um lugar muito especial no meu coração. É claro que ao longo do tempo, depois de ler tanta coisa, eu fui dando uma enjoada e por isso que hoje eu não leio mais. Só que Bridgerton foi o primeiro livro de romance de época que eu li na minha vida. Eu lembro de comprar os 2 primeiros volumes dessa série na Americanas, lá em 2015, 2014, e quem diríamos que no futuro teríamos uma adaptação na Netflix maravilhosa. Inclusive já vi os 4 primeiros episódios dessa terceira temporada e eu amei, estou louca pelo restante dos episódios. E já que tá todo mundo então comentando sobre a série, eu achei legal falar sobre os meus livros favoritos. A Julia Quinn, ela não é a minha autora de romances de época favorito. Eu tenho outras que eu gosto mais, que eu acho que escrevem melhor, digamos assim, mas Bridgerton é uma série que eu amo num todo, sabe? Eu acho que marcou muito as pessoas que começaram a ler romances de época, então eu tenho um carinho muito especial por ela. São 8 livros, mais um livro spin-off, que é como se fosse um livro de epílogos, tá? Eu não li esse livro de epílogos, então só vou falar sobre os 8 livros que falam sobre os irmãos Bridgerton, mas favoritos mesmo, aqueles livros que eu simplesmente amei, recomendo muito, que eu acho que são as melhores histórias, são apenas 4. Se você gosta de romance de época, se você estava com saudade da gente falar sobre esse gênero aqui no canal, já deixa aí o seu like. Se você não for por aqui, se inscreve também, porque assim você me ajuda a crescer cada vez mais. E me siga lá nas minhas redes sociais, todos os links importantes estão sempre aqui na descrição. Gente, fazia tanto tempo mesmo que a gente não falava de romance de época que eu tô extremamente animada. Não é porque eu não leio mais que eu não gosto de falar sobre esse tema. É uma coisa que realmente me deixa muito feliz, muito animada, porque durante, 5, 6 anos da minha vida eu me dediquei totalmente aos romances de época, a colecionar os livros, as séries, então é muito especial esse vídeo pra mim. E se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo a respeito desse gênero literário, deixa aqui nos comentários a sugestão de vídeo. Como eu falei, apesar de não estar lendo os últimos lançamentos, porque já tem um tempo que eu parei de ler, eu ainda tenho muitas indicações boas, muitas séries incríveis que vocês podem ficar interessados em conhecer. Então, se vocês quiserem mais conteúdos a respeito de romance de época, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos deixar então de papo e vamos falar sobre os meus livros favoritos da série Bridgerton. Como comentei, são 8 livros que acompanham a história de 8 irmãos que vão fazer o seu debut na sociedade e vão casar. Então, cada um tem ali a sua história de amor. É importante, salientar que se você for ler essa série, leia na ordem, porque como alguns dos irmãos ainda são crianças no início da história, é interessante que vocês leiam na ordem para você ver a evolução de cada irmão e o crescimento deles até as histórias deles serem contadas. E o meu livro favorito, o primeiro de todos, seguindo a ordem cronológica dessa série, é O Visconde que Me Amava. Eu acho que é muito difícil alguém que leu os Bridgertons não citar O Visconde que Me Amava como um dos livros favoritos, porque de fato esse é o melhor livro da série. Se eu tô falando de desenvolvimento, de personagens, de trama, com certeza é o melhor de todos. E eu amo esse livro, eu acho ele extremamente gostoso, viciante. É um romance English lovers, cão e gato, então os personagens brigam o tempo inteiro. E aqui a gente vai acompanhar a história do Anthony Bridgerton, que é o irmão mais velho. Quando ele faz 18 anos, o pai dele morre, o Edmund, e deixa o título de Visconde para ele. Então, desde os 18 anos, ele sempre teve muitas responsabilidades, sendo o primeiro filho, tendo herdado o título muito cedo, de seu pai, e tendo que também ser o provedor aí de toda a família, já que são 8 filhos, São 7 irmãos que ele precisa cuidar. E o crescimento do Anthony foi muito pautado nessas responsabilidades que ele acabou herdando. Então, ele se tornou um cara muito rígido com a sua família, muito preocupado com o seu papel naquilo que ele precisava fazer, e isso acaba trazendo um pouco de estresse tanto para ele quanto para os seus outros irmãos, porque ele acaba sendo meio que um pai e não o irmão mais velho. Obviamente que ao longo desses anos ele também acabou cunhando o título de libertino com L maiúsculo, porque o cara sabe seduzir uma mulher, ele é bem apessoado, tem título, então
então ele é um ótimo partido. Mas, de repente, ele resolve que precisa se casar. Ou seja, o solteiro mais cobiçado de Londres atualmente vai entrar no mercado casamenteiro escolhendo uma esposa para si. E ele já tem muito bem claro qual seria a mulher perfeita para ele. Uma mulher bonita, que tenha posses, que seja uma pessoa assim interessante, mas que também não seja demais. Então ele tem ali uma série de características, né, que ele gostaria de ter em uma esposa. E aparentemente ele deu a sorte grande quando a Edwina, que seria o diamante da temporada, faz o seu primeiro debut. Ela e sua irmã mais velha estão ali em Londres para a primeira temporada dela em busca de um marido, e o Anthony logo se interessa pela moça porque ela é muito bonita, ela é educada, gentil, então ela tem todas as características que eu falei que ele acha interessante em uma esposa. Porém, para que ele consiga realmente ter uma chance de cortejá-la, ele precisa primeiro passar pelo crivo da irmã mais velha dela, a Kate, que é totalmente diferente em personalidade se compararmos com a sua irmã mais nova, a Edwina. A Kate, ela tem um temperamento muito forte e ela tem uma convicção muito grande a respeito de libertinos. Ela não acredita que o Anthony mudou da água para o vinho e ela não vai deixar a sua doce irmã cair nas lábias desse homem. Então ela vai fazer de tudo ao máximo para tentar atrapalhar esse cortejo do Anthony à sua irmã. E é nesse meio tempo que eles vão acabar se aproximando cada vez mais. E pensa, gente, numas interações repleta de tensão sexual. Como eu falei, é um romance enemies to lovers, meio que cão e gato, então os personagens brigam muito. E a Kate, por ter essa personalidade mais combativa, ela vai muito de contra tudo aquilo que o Anthony fala. Então, se ele gosta de azul, ela vai dizer que gosta de verde. Se ele fala que gosta de nadar, ela vai dizer que odeia nadar. Então ela sempre tá ali meio que deixando ele extremamente desconfortável e fazendo com que ele reveja também um pouco as suas atitudes. É extremamente gostoso a construção desse romance, né, que é cheio de briguinhas, mas depois vai ficar totalmente sensual. Eles são um casal extremamente cativante e, como eu falei pra vocês, é muito difícil você ler toda essa série e não achar que O Visconde que Me Amava é um dos melhores livros, porque realmente é o livro que mais chama a atenção, que a gente mais gosta por causa dessa construção do relacionamento dos personagens. Então, assim, recomendo demais se você ainda não leu esse livro, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Partindo, então, para o meu segundo livro favorito, e aqui eu vou abrir um adendo, tá, gente? Porque esse aqui que eu vou citar é o meu favorito de todos, sabe? É o que eu mais amo, é o que eu sempre penso quando alguém me pergunta sobre livros favoritos. Eu amo O Visconde que Me Amava, é um livro maravilhoso, mas esse eu tenho um carinho especial. Ele realmente me cativou e tudo sobre ele eu gosto, que é Um Perfeito Cavaleiro. Esse é o terceiro livro da série, né? Logo depois de Visconde que Me Amava, e ele vai contar a história do segundo irmão mais velho, o Benedict. Pelo fato de ser o segundo irmão e não ter herdado um título, né, como seu irmão Anthony, o Benedict, digamos assim, ele tem mais liberdade para fazer aquilo que ele gosta, que inclusive é desenhar. Ele adora desenhar, ele gosta de pinturas, então ele é muito voltado para essa parte mais artística, mas apesar de não ter tantas responsabilidades, existe um certo peso sobre ele, né, por ser o segundo na linha de sucessão. Então ele não pode também se dar o luxo de só ficar pintando, né, de ganhar, digamos assim, sua vida com isso. Então existe um certo peso a respeito das expectativas com relação ao seu futuro. Paralelamente a isso, nós vamos ser apresentadas a Sophie, que é a nossa mocinha. A Sophie, apesar de ser filha de um conde, ela foi relegada a criada na sua casa pela madrasta e suas duas filhas, porque ela é uma filha bastarda, então ela é uma filha ilegítima desse conde e a madrasta dela se ressente por isso. Então, apesar dela ter certos direitos por ser filha de um aristocrata, ela é tratada como uma simples criada. E essa madrasta dela, gente, é simplesmente o diabo em pessoa. A mulher faz de tudo para infernizar a vida dela, assim, de todas as formas possíveis. E o sonho da Sophie, que é uma jovem romântica, iludida com a ideia de amor, é participar
de um baile de debutantes. Ela quer ver como que é a aristocracia, como que são esses grandes bailes londrinos, né, que acontecem durante a temporada de casamentos. E surge a oportunidade dela ir em um baile da Violet Bridgerton, que é a mãe dos Bridgertons. Ela vai dar um baile e a Sophie acaba descobrindo uma forma de entrar disfarçadamente, porque é um baile de máscaras. Então ela se arruma toda com a ajuda das suas amigas e ela vai então para esse baile. E é lá que ela vai conhecer o Benedict. Eles vão trocar um flerte, eles vão dançar juntos, ela fica totalmente encantada por ele. Só que quando dá meia-noite, ela sai dali fugida porque ela não quer despertar curiosidades, ela tem medo do que a madrasta dela pode fazer se ela descobrir que foi para esse baile. Então ela acaba fugindo sem se revelar e sem falar o seu verdadeiro nome para o Benedict. Quando ela chega em casa, ela descobre que a madrasta dela simplesmente a expulsou, deixou ela na rua da miséria e ela já não sabe mais o que fazer da sua vida. 3 anos se passam após esses acontecimentos e o Benedict, ele ainda está preso àquela memória daquela pessoa que ele dançou no baile de máscaras. Ele fica totalmente intrigado, tentando descobrir quem é essa pessoa, apesar de que aparentemente essa mulher simplesmente sumiu da face da terra. E aí nós vamos descobrir o que de fato aconteceu com a Sophie. Ela se tornou uma criada, né, já que ela foi expulsa aí da sua casa, e ela tá tentando ganhar a sua vida de forma honesta, mas vocês sabem, né, gente, que Londres no século XIX era muito complicado, então assim, ser criada não era muito fácil. Só que o destino dela acaba se reencontrando com o do Benedict. Eles acabam se vendo pessoalmente pela primeira vez, porém, para sua tristeza e decepção, ele não a reconhece porque ela está vestida como uma criada e não com o vestido de baile, né, de dama da alta sociedade, como ele a conheceu pela primeira vez. E ela fica extremamente chateada, decepcionada, porque ela também tinha idealizado ele como um príncipe encantado que iria salvá-lo. Mas mesmo que ele não tenha reconhecido de cara, ele logo se encanta pela beleza dela, porque a Sophie é muito bonita, e ele faz uma oferta para que ela seja a sua amante. E aí que ela fica mais puta ainda, porque além de não reconhecê-la, ele meio que deixa claro que só pelo fato dela ser criada, ele nunca se casaria com ela. Então, ela seria apenas um amante. E ela fica extremamente chateada, mas as coisas vão se desenrolando e eu não vou falar mais porque vocês têm que ler esse livro. E como eu disse pra vocês, esse é o meu livro favorito de todos os livros da série. E eu acho que ele me encantou justamente porque é meio que uma releitura de Cinderela. A Sophie, ela tem 2 irmãs postiças, uma madrasta que a trata muito mal e ela vai passar por várias provações, até mesmo o encontro que ela tem ali com o Benedict na primeira vez é através de um baile de máscaras, então ela foge pela meia-noite. Tem tudo a ver com uma releitura de Cinderela e eu amo releitura, vocês me conhecem, eu sou totalmente viciada e eu acho que ele me cativou por isso e também pelo fato de ser um dos livros mais românticos de toda a série. Eu acho o Benedict um personagem extremamente envolvente. Aparentemente, ele parece uma pessoa que não tem grandes ambições, mas ao longo da leitura você começa a entendê-lo melhor. A autora ela vai trabalhar as questões pessoais dele. E assim, gente, ele erra. Mas tudo que ele faz na história é tentando acertar. Então assim, eu vou passar o meu pano para algumas atitudes do Benedict, porque ele é meu mocinho favorito, eu amo ele, eu adoro a história dele com a Sophie, eu acho fofo, envolvente, gostosa e eu recomendo demais esse livro. Um Perfeito Cavalheiro é realmente uma leitura incrível e eu tenho certeza que também vai cativar muitas pessoas que forem ler futuramente. Seguindo então para a lista dos meus livros favoritos, temos aqui O Conde Enfeitiçado, que conta a história da Francesca. Muita gente acha esse livro injustiçado. Isso porque a Francesca, ela é uma personagem que não aparece tanto assim nos outros livros da série. Se eu não me engano, ela vai passar um tempo, uns anos estudando fora e quando ela volta, ela logo se casa com o John, que é um personagem que não aparece, tá, gente? No livro da série, ele realmente não aparece, apesar de que na série, né, criaram um ator, meio que um plot para esse personagem, mas nos livros da série, ele realmente não aparece. Então meio que ela vai para outra cidade, né, estudar, quando volta já se casa, então ela logo parte novamente. É uma personagem que a gente não conhece direito, ela quase não aparece, você não sabe muito sobre ela. Então eu sempre tive a impressão de que a Francesca era uma personagem tímida, era um pouco apagada, escondida,
mas o livro dela, gente, é maravilhoso. Veio aí para calar a boca de todo mundo que achava que a Francesca não daria o nome. A história, então, ela parte do ponto em que a personagem se casa e ela se muda para viver com seu marido. Então, ela sai de Londres, vai viver meio que no interior com esse homem, que é o John. E durante 4 anos eles são casados, são felizes, mas infelizmente o John acaba sendo acometido por uma doença, eu acho que é isso, tá, gente, porque eu não lembro, e ele acaba falecendo. Então, a Francesca é uma recém-viúva, ainda está tentando entender ali essa perda, não sabe muito bem o que sentir, e ela vai encontrar muito ajuda para lidar com esse luto com o Michael, que é o primo do John. Antes mesmo da Francesca se casar com o John, o Michael já nutria uma certa paixão por ela. Ele tinha visto uma vez e ficou totalmente encantado com a sua beleza, mas ele não sabia que ela já estava prometida ao seu primo. Então ele acabou se apaixonando, digamos assim, repentinamente, e pouco tempo depois ele logo descobriu que ela era a atual esposa do seu primo. Então, durante os 4 anos que eles estiveram juntos, o Michael refreou esses sentimentos, ele acabou meio que encobertando porque ele não queria, né, trazer essa problemática ali para o relacionamento dos dois, até porque ele sempre foi muito apegado ao John, ele tinha uma grande estima pelo primo e ele não queria, né, causar nenhum tumulto. Mas agora estamos na seguinte situação: Francesca está viúva, está precisando de um ombro para chorar, de uma pessoa que a conheça intimamente, já que ela ficou durante muitos anos longe da sua família, então ela precisa realmente de alguém que a conheça, que entenda o que ela está passando. Nada melhor do que o Michael para ajudá-la nesse momento tão delicado. E é nessas interações, nas conversas perto de dormir, que a moça vai perceber que talvez exista uma faísca entre ela e o primo do seu falecido marido. Eu acho que a Julia Quinn, ela já chegou metendo o pé na porta com essa sinopse, porque esse livro aqui é totalmente diferente de todos os outros, porque nós temos um relacionamento que seria, entre aspas, proibido, né? Seria um pouco antiético. Fica aquele ar de, será que é legal isso? Será que a autora vai conseguir entregar e nos vender essa história? E sim, gente, ela consegue. Eu lembro que eu li esse livro em exatas horas, basicamente. Eu tinha ido trabalhar em uma festa, porque em 2015/2016 eu trabalhava em festas de crianças, festas infantis, então eu ficava meio que ali cuidando do brinquedo, e no tempo que eu não estava fazendo nada, eu ficava lendo. E, gente, eu li o livro em 4, 5 horas, de tão gostosa que foi a história. É muito perfeita, é muito boa. A Francesca, pra mim, foi uma personagem realmente surpreendente. Eu realmente não esperava me envolver tanto com a história dela, porque ela é uma personagem que, como eu disse pra vocês, ela não aparece tanto nos outros livros, então ela é basicamente uma incógnita. Só que a Julia, ela conseguiu mostrar tanto da Francesca que foi realmente incrível, foi muito surpreendente. Eu amei o envolvimento dela com o Michael, que foi muito natural, não teve nada forçado, e é um livro bem sensual, sabe? Eu lembro da primeira vez que eles ficam de verdade e eles estão deitados perto da lareira, era uma coisa bem erótica, sabe? Gente, amei esse livro, é muito bom mesmo, e eu acho que a autora, ela entregou tudo aquilo que a gente estava esperando. Então, assim, foi uma leitura extremamente gostosa e eu indico muito o Conde Enfeitiçado. Você que não conhece a Francesca e quer saber mais sobre essa personagem, leiam esse livro, porque vocês vão se surpreender. O que aconteceu quando eu estava lendo os livros da série? Eu senti que a autora, em alguns volumes, ela meio que perdia a qualidade, sabe? A história não era tão boa, os personagens não eram tão envolventes. Então, apesar de ter amado muito um Conde Enfeitiçado, alguns livros antes e depois não me agradaram tanto. Eu curti, eu achei legal, só que não foi aquele livro assim que me deixou totalmente apaixonada. Mas A Caminho do Altar veio aí para finalizar essa série com chave de ouro, porque eu simplesmente amei esse livro. Como é o último livro da série, que foca no Gregory, que é o irmão caçula da família, o livro ele tem um salto temporal de muitos anos, já que o personagem começa a série sendo uma criança e agora ele já é um adulto. Por isso que eu falo para vocês sempre lerem a série na ordem, tá, gente? Para vocês entenderem a ordem cronológica dos acontecimentos. E o Gregory, tendo visto todos os seus irmãos meio que casando por amor, tendo
tendo famílias felizes, digamos assim, ele também sonha em viver a mesma coisa. Então ele quer se apaixonar, ele é super romântico e quando ele coloca os olhos na Lady Hermione, ele acha que encontrou o amor da vida dele, a sua alma gêmea. A Hermione é uma jovem que está na sua primeira temporada e ela é considerada um dos melhores partidos para casar esse ano, porque além de ser muito bonita, gentil, educada, ela também é muito rica. Então temos aí duas coisas importantes para se fazer um bom casamento. Na mente do Gregory, ele imaginava que quando ele conhecesse a Hermione, quando ele se apresentasse para ela fosse sentir as mesmas faíscas que ele sentiu quando olhou ela pela primeira vez. Só que, na verdade, ela não sente absolutamente nada. Isso porque a Hermione já está totalmente apaixonada e entregue a uma outra pessoa. Só que, infelizmente, essa pessoa é apenas um secretário, ou seja, ela não tem posses e muito menos um título. Então, um casamento entre os dois seria totalmente inadmissível. E uma pessoa que está muito preocupada com essa situação é a Lucinda, a melhor amiga da Hermione. A Lucy já foi prometida em casamento, né, desde muito cedo a uma pessoa, então ela não está no mercado casamenteiro, mas ela está acompanhando, né, a Hermione aí na escolha do seu futuro marido. E mesmo sabendo que a sua amiga está apaixonada por uma pessoa que ela não pode se casar, a Lucy vai tentar ajudá-la a encontrar o partido ideal. Quando ela percebe que o Gregory está de olho na Hermione, que ele ficou totalmente encantado, ela meio que vai tentar fazer a ponte entre esses dois. Ela vai dar um jeito de meio que chamar a atenção da Hermione para o Gregory. Então ela vai ali, entre aspas, ajudar o Gregory a chamar a atenção da Hermione para ver se ela desencana desse cara que ela gosta e fique com uma pessoa mais aceitável para a sua família. Só que essa interação entre os dois vai fazer com que os sentimentos entre eles fiquem extremamente confusos e muito envolvidos. E será que até o final dessa história alguma outra reviravolta vai acontecer? Bom, se você conhece romance de época, você deve imaginar muito bem para qual destino aí os personagens vão correr. Eu amei esse livro, gente. Eu acho que ele fechou com chave de ouro, como falei pra vocês. A série Bridgerton trouxe tudo aquilo que eu esperava nos outros livros que me decepcionaram. Eu acho que a Julia ela conseguiu resgatar e trazer de volta o carisma, o frescor dos personagens e entregar um livro extremamente fechadinho, perfeito, para não dizer outra palavra. Pelo fato do Gregory ser um personagem que é criança no início da série, a gente não tem muita noção sobre a sua personalidade, sobre ele em si, porque ele é uma criança. Mas aí no último livro, onde a autora vai focar mais nos sentimentos dele, a gente percebe que ele tem essa questão de ser uma pessoa romântica, de ser uma pessoa que quer aquilo que a sua família inteira teve, né, que é um casamento por amor, mas também percebemos que ele é uma pessoa que não tem muitas ambições, ele ainda não sabe o que ele quer da vida, e a autora ela vai trabalhar isso de uma maneira muito interessante, que contrasta muito com a Lucy, porque a Lucy, ela já foi prometida em casamento durante muitos e muitos anos, então ela já sabe o que esperar do casamento, ela já sabe com quem ela vai casar, então ela tem ali toda a sua vida regrada, bem organizada, digamos assim. Então esses dois personagens, eles meio que têm essa grande diferença, o Gregory sendo mais aquela deixa a vida me levar, e a Lucy muito mais centrada, meio que virgiana, sabe? É bem legal a forma como a autora desenvolve o relacionamento deles, que também é super natural, porque eles não esperam se apaixonar, muito pelo contrário, né? A mocinha, ela tá tentando ajudá-lo a ficar com a amiga dela, e assim, todo o desenrolar da trama, o envolvimento deles é muito interessante, tem várias reviravoltas, e foi o livro, se eu não me engano, que eu mais me surpreendi, no sentido de realmente não esperar os acontecimentos, ele foi me surpreendendo a cada página. É um xodózinho, gente, eu amo muito A Caminho do Altar, é um livro muito gostoso, o personagem é muito fofo mesmo, e eu amei, assim, como que a autora desenvolveu o restante dessa história. Bom, já que eu falei de todos os meus livros favoritos, comentei pra vocês um pouquinho mais da minha opinião e da história de cada um, eu vou falar o livro que eu menos gosto. Não me cativou, não é uma história que me prende tanto, e eu acho que ele se destoa um pouco dos outros livros da série em relação à qualidade. Então vamos lá, rugem os tambores, O livro que eu menos gosto é Os Segredos de Colleen Bridgerton. Eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas eu já conversei com várias outras amigas a respeito desse livro, e de fato eu acho que é um pouco unânime que o livro do Colleen e da Penélope é o menos interessante e o menos tudo de toda a série. Eu acho que o que mais pega, assim, pro leitor nesse livro é a personalidade do Colleen, porque ele é um personagem muito presente nos 3 primeiros livros da série, ele tem ali características muito fundamentais, que são muito aparentes,
Só que no livro dele, parece que ele não é um protagonista, parece que ele é um coadjuvante, porque toda a história foca muito mais na Penélope. Não sei se vocês sabem, se vocês viram a série, ou se já leram os livros, mas existe um segredo a respeito da identidade de uma escritora que fala sobre as fofocas da alta sociedade, a Lady Whitstanday. E essa identidade, ela só vai ser descoberta no quarto livro da série. Quem assistiu a série Bridgerton da Netflix sabe que no último episódio da primeira temporada já se revela quem é a Lady Whitstanday, mas quem não viu e tá lendo os livros só vai descobrir nesse quarto livro da série. E assim, é um livro muito legal nesse sentido, porque traz essa descoberta, você não tá esperando isso, é realmente muito chocante. E ele foca muito na Penélope, que é uma personagem que tem ali suas próprias questões, é uma personagem que é preterida pela sua mãe, pela sua família, porque ela é uma menina leitora, que gosta de ler. Ela já não é muito interessante, entre aspas, assim, para o mercado casamenteiro, e ela já está na sua terceira temporada. Então, para ela conseguir um marido, gente, depois de 3 temporadas, é muito difícil. E ela vai vendo muito isso aí ao longo da leitura. Então, o livro ele realmente é muito focado mais na personagem em si do que no Colin. E o título do livro é Os Segredos de Colin Bridgerton. Então, você esperava que pelo menos ele fosse aparecer mais. Só que ele não tem esse destaque que a gente espera que ele tenha. E o segredo, né, que dá título ao livro é ridículo, gente. O segredo dele é ridículo. É muito... É aquela coisa tão idiota que você fica, meu Deus, eu não acredito que a autora fez um plot desse pra uma história assim. Então o livro em si tem vários fatores que fazem com que ele não seja tão legal quanto os demais livros dessa série, sendo o que eu menos gosto justamente por esses pontos que eu citei. Mas eu acho que o que mais pega é o personagem, o Colin. Eu acho que não sei, parece que a Julia Quinn gastou toda a personalidade dele nos primeiros livros e quando foi falar sobre ele no segundo não tinha mais nada pra falar porque ele se perde. É um personagem que não aparece, não é envolvente, não te cativa. Até o casal em si, você não sente tanta química entre eles, coisa que acontece na série, por exemplo. Eu assisti os 4 primeiros episódios dessa terceira temporada, que é focado no Colin e na Penélope, e gente, eu simplesmente amei cada episódio. Eu senti um pouco de vergonha alheia na cena da carruagem, senti um pouco de vergonha alheia. Mas fora isso, a construção do romance, as cenas, tudo é muito envolvente. Até os arcos que não são tão interessantes assim pra trama fazem sentido. Então eu tô muito animada para esses próximos episódios, para ver como vai se desenrolar o relacionamento da Pen com o Colin. Eu tô realmente muito animada, não vejo a hora de lançarem. E se você ainda não assistiu Bridgerton, eu recomendo vocês assistirem. Se você gosta de série de época, se você gosta de Bridgerton, a série de livros, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Eu sou totalmente obcecada e agora eu quero saber de você, o que você acha dessa série, quais são os seus livros favoritos, se você já leu, e também o que você achou dessa terceira temporada, sem dar spoiler, por favor, tá, gente? Porque tem outras pessoas que vão ler os comentários, então vamos evitar de dar spoiler, já basta os que eu dou, né? É isso então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!